A raiva é um veneno que você bebe esperando que o outro morra. Inscreva-se no canal para desvendar os segredos da mente inabalável e viver com liberdade. Em um mundo onde as emoções frequentemente ditam o ritmo de nossas vidas, a raiva emerge como uma das mais destrutivas e, paradoxalmente, uma das mais comuns. Ela se manifesta em explosões momentâneas, em ressentimentos prolongados, em frustrações silenciosas que corroem a alma. Mas o que aconteceria se pudéssemos transformar essa energia vulcânica em uma força construtiva? O estoicismo, com sua sabedoria milenar, oferece um mapa preciso para navegar pelas águas turbulentas da raiva, não para suprimi-la, mas para compreendê-la, desarmá-la e, finalmente, transcendê-la. Este texto é um convite a uma jornada de autodescoberta e maestria emocional, onde exploraremos as raízes da raiva, as ilusões que a alimentam e as ferramentas estoicas que nos permitem forjar uma mente inquebrável diante das provocações e injustiças do mundo. Vamos desvendar como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio viam a raiva não como uma emoção inevitável, mas como um julgamento equivocado, uma escolha que podemos e devemos recusar. Prepare-se para desafiar a ideia de que a raiva é uma resposta natural e descobrir o poder que reside na calma deliberada, na objetividade e na capacidade de transformar a fúria em uma fonte de força interior. A verdadeira liberdade não é nunca sentir raiva, mas sim nunca ser dominado por ela e ter a força para agir de acordo com a razão, independentemente das chamas que se acendem em seu peito. É a arte de ser um mestre de si mesmo, mesmo quando o mundo tenta te arrastar para o caos. A gestão da raiva, sob a ótica estoica, começa com a compreensão profunda da dicotomia do controle. Este princípio fundamental nos ensina a discernir entre o que está sob nosso poder e o que não está. A raiva, em sua essência, é frequentemente uma resposta a eventos ou ações que percebemos como injustas, ofensivas ou contrárias à nossa vontade. No entanto, a filosofia estoica nos lembra que as ações dos outros, as circunstâncias externas e os resultados que fogem ao nosso controle não são, em si, a causa de nossa raiva. A verdadeira causa reside em nossos julgamentos sobre esses eventos. Sêneca, em seu tratado sobre a ira, argumenta que a raiva é um vício, uma loucura temporária, e que ela nasce de uma expectativa irreal de que o mundo e as pessoas devem se conformar aos nossos desejos. Ele nos exorta a examinar a natureza da ofensa. Ela foi intencional? Foi um erro? É realmente tão grave quanto parece? Ao aplicar a dicotomia do controle, o estoico reconhece que não pode controlar o que o outro faz, mas pode controlar sua própria interpretação e sua própria reação. A raiva, portanto, não é um destino, mas uma escolha. É a escolha de permitir que um evento externo perturbe sua paz interior. A psicologia sombria da gestão da raiva reside em sua capacidade de desarmar a emoção em sua raiz. Ao invés de lutar contra a raiva, depois que ela já se instalou, o estoico a previne, atacando os julgamentos que a alimentam. Ele compreende que o verdadeiro poder não reside em explodir de raiva, mas em manter a calma e a razão diante da provocação. A maestria da indiferença é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelas tempestades emocionais com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente imune à manipulação e ao julgamento alheio. Ele não é um joguete das emoções alheias, mas um mestre da sua própria paz. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher sua resposta a qualquer provocação, de ser o arquiteto da sua própria paz e de viver uma vida que seja um reflexo da sua própria vontade, e não dos caprichos do mundo. É a arte de ser forte, de ser virtuoso e de ser livre, mesmo em um mundo que tenta nos escravizar aos nossos próprios desejos de aprovação ou de vingança. A dicotomia do controle na gestão da raiva não é uma desculpa para a passividade, mas um convite à ação estratégica. Não significa que devemos ignorar os problemas, mas que devemos abordá-los com a mente clara e o coração tranquilo. O estoico se esforça para ser um bom amigo, um bom parceiro, um bom cidadão, mas ele sabe que não pode controlar a resposta dos outros. Ele faz a sua parte e aceita o resultado com serenidade.
Ele se liberta da necessidade de aprovação e da ansiedade da rejeição, pois sua paz interior não depende do comportamento alheio. Ele vive com uma paz que transcende a compreensão, uma paz que vem da certeza de estar no caminho certo, independentemente do que os outros possam pensar ou dizer. Essa é a promessa da dicotomia do controle na gestão da raiva, uma vida de harmonia, de propósito e de verdadeira liberdade, onde cada interação é uma oportunidade de praticar a virtude e de se tornar uma versão melhor de si mesmo. A aplicação da dicotomia do controle na gestão da raiva é um exercício constante de autodisciplina e discernimento. Exige que você esteja vigilante em relação aos seus próprios julgamentos e reações, e que se lembre constantemente do que está e do que não está sob seu controle. É um caminho que te leva a uma paz profunda, pois você deixa de se preocupar com o que não pode mudar e foca sua energia no que realmente importa, a sua própria virtude e a sua própria paz interior. É a capacidade de ser um agente de mudança no mundo, sem ser um escravo das suas opiniões. É a arte de ser um líder, não um seguidor, de ser um farol de razão em um mar de emoções. É a promessa de uma vida vivida com propósito, com integridade e com uma paz que transcende a compreensão. Para aprofundar na Premeditatio Malorum como antídoto à raiva, devemos entender que essa prática estoica não é um exercício de pessimismo, mas de preparação mental. A raiva muitas vezes nos pega de surpresa, nos desarmando e nos levando a reações impulsivas. A Premeditatio Malorum, ou a premeditação dos males, nos convida a antecipar mentalmente as adversidades, as provocações e as injustiças que inevitavelmente encontraremos. Não para nos lamentarmos, mas para nos prepararmos. Sêneca, em suas cartas, nos aconselha a colocar diante de nossos olhos os males que podem nos acontecer. Ao visualizar cenários onde somos ofendidos, traídos ou frustrados, nós nos familiarizamos com a ideia de que essas coisas podem acontecer. Isso não significa que as desejamos, mas que as aceitamos como possibilidades inerentes à condição humana e à natureza do mundo. Quando a provocação finalmente ocorre, ela não nos encontra despreparados. A surpresa, que é um catalisador poderoso da raiva, é mitigada. Já havíamos considerado essa possibilidade e já havíamos ensaiado mentalmente nossa resposta racional. A psicologia sombria da Premeditatio Malorum reside em sua capacidade de roubar da raiva sua principal arma, o elemento surpresa. Ao invés de sermos vítimas passivas das circunstâncias, nos tornamos agentes ativos de nossa própria paz. A maestria da indiferença é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelas tempestades emocionais com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente imune à manipulação e ao julgamento alheio. Ele não é um joguete das emoções alheias, mas um mestre da sua própria paz. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher sua resposta a qualquer provocação, de ser o arquiteto da sua própria paz e de viver uma vida que seja um reflexo da sua própria vontade e não dos caprichos do mundo. É a arte de ser forte, de ser virtuoso e de ser livre, mesmo em um mundo que tenta nos escravizar aos nossos próprios desejos de aprovação ou de vingança. A Premeditatio Malorum não é um convite à passividade, mas um convite à preparação. Não significa que devemos ignorar os problemas, mas que devemos abordá-los com a mente clara e o coração tranquilo. O estoico se esforça para ser um bom amigo, um bom parceiro, um bom cidadão, mas ele sabe que não pode controlar a resposta dos outros. Ele faz a sua parte e aceita o resultado com serenidade. Ele se liberta da necessidade de aprovação e da ansiedade da rejeição, pois sua paz interior não depende do comportamento alheio. Ele vive com uma paz que transcende a compreensão, uma paz que vem da certeza de estar no caminho certo, independentemente do que os outros possam pensar ou dizer. Essa é a promessa da Premeditatio Malorum na gestão da raiva. Uma vida de harmonia, de propósito e de verdadeira liberdade, onde cada interação é uma oportunidade de praticar a virtude e de se tornar uma versão melhor de si mesmo. A aplicação da Premeditatio Malorum é um exercício constante de autodisciplina e discernimento.
Exige que você esteja vigilante em relação aos seus próprios julgamentos e reações, e que se lembre constantemente do que está e do que não está sob seu controle. É um caminho que te leva a uma paz profunda, pois você deixa de se preocupar com o que não pode mudar e foca sua energia no que realmente importa: a sua própria virtude e a sua própria paz interior. É a capacidade de ser um agente de mudança no mundo, sem ser um escravo das suas opiniões. É a arte de ser um líder, não um seguidor. De ser um farol de razão em um mar de emoções. É a promessa de uma vida vivida com propósito, com integridade e com uma paz que transcende a compreensão. Explorando a objetividade e a impessoalidade como ferramentas contra a raiva, o estoicismo nos ensina a ver os eventos e as ações dos outros de uma perspectiva desapaixonada, como se estivéssemos observando de cima, sem o filtro das nossas emoções e preconceitos. A raiva, por sua natureza, é profundamente pessoal. Ela surge quando sentimos que fomos atacados, desrespeitados ou prejudicados. No entanto, o estoico treina sua mente para remover o eu da equação. Marco Aurélio, em suas meditações, nos aconselha a ver as coisas como elas são, não como elas parecem ser. Isso significa despir os eventos de sua carga emocional e vê-los como fatos neutros. Quando alguém nos ofende, por exemplo, podemos interpretar isso como um ataque pessoal, o que alimenta a raiva. Ou podemos ver isso objetivamente. Uma pessoa proferiu certas palavras. As palavras em si não têm poder sobre nós, a menos que lhes concedamos esse poder através de nosso julgamento. O estoico também pratica a impessoalidade. Ele compreende que o comportamento do outro é frequentemente um reflexo de seu próprio estado interior, de suas próprias lutas, ignorância ou vícios. A raiva do outro não é sobre você, é sobre ele. Ao internalizar essa perspectiva, a ofensa perde seu poder de nos atingir. Não levamos para o lado pessoal o que não é pessoal. A psicologia sombria da objetividade e da impessoalidade reside em sua capacidade de transformar a raiva em compaixão, ou, no mínimo, em indiferença racional. Ao invés de sermos consumidos pela fúria, podemos sentir pena da ignorância do outro, ou simplesmente reconhecer que seu comportamento está fora do nosso controle, e, portanto, não merece nossa perturbação. A maestria da indiferença é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelas interações sociais com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente imune à manipulação e ao julgamento alheio. Ele não é um joguete das emoções alheias, mas um mestre da sua própria paz. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher sua resposta a qualquer provocação, de ser o arquiteto da sua própria paz e de viver uma vida que seja um reflexo da sua própria vontade e não dos caprichos do mundo. É a arte de ser forte, de ser virtuoso e de ser livre. Mesmo em um mundo que tenta nos escravizar aos nossos próprios desejos de aprovação ou de vingança. A objetividade e a impessoalidade não são uma desculpa para a passividade, mas um convite à ação estratégica. Não significa que devemos ignorar os problemas, mas que devemos abordá-los com a mente clara e o coração tranquilo. O estoico se esforça para ser um bom amigo, um bom parceiro, um bom cidadão, mas ele sabe que não pode controlar a resposta dos outros. Ele faz a sua parte e aceita o resultado com serenidade. Ele se liberta da necessidade de aprovação e da ansiedade da rejeição, pois sua paz interior não depende do comportamento alheio. Ele vive com uma paz que transcende a compreensão. Uma paz que vem da certeza de estar no caminho certo, independentemente do que os outros possam pensar ou dizer. Essa é a promessa da objetividade e da impessoalidade na gestão da raiva. Uma vida de harmonia, de propósito e de verdadeira liberdade, onde cada interação é uma oportunidade de praticar a virtude e de se tornar uma versão melhor de si mesmo. A aplicação da objetividade e da impessoalidade é um exercício constante de autodisciplina e discernimento. Exige que você esteja vigilante em relação aos seus próprios julgamentos e reações e que se lembre constantemente do que está e do que não está sob seu controle. É um caminho que te leva a uma paz profunda,
pois você deixa de se preocupar com o que não pode mudar e foca sua energia no que realmente importa, a sua própria virtude e a sua própria paz interior. É a capacidade de ser um agente de mudança no mundo, sem ser um escravo das suas opiniões. É a arte de ser um líder, não um seguidor, de ser um farol de razão em um mar de emoções. É a promessa de uma vida vivida com propósito, com integridade e com uma paz que transcende a compreensão. Para consolidar a gestão da raiva e transformá-la em uma força interior inabalável, o estoicismo nos oferece um conjunto de exercícios práticos e reflexões que, quando aplicados consistentemente, podem reconfigurar nossa resposta emocional. Não basta apenas compreender os princípios, é preciso vivenciá-los. Um dos exercícios mais poderosos é o diário estoico. Nele, você não apenas registra os eventos do dia, mas, crucialmente, as suas reações a esses eventos. Quando a raiva surgir, anote. 1. O evento. O que aconteceu? Seja objetivo. Descreva os fatos sem julgamento. 2. Sua reação. Como você se sentiu? Quais pensamentos surgiram? Quais foram suas ações? 3. Análise estoica. O que estava sob seu controle nesse evento? O que não estava? Qual julgamento você fez que levou à raiva? Como você poderia ter interpretado a situação de forma mais racional? Que virtude você poderia ter praticado? Paciência, justiça, coragem, temperança. Essa prática diária, como um laboratório mental, permite que você identifique padrões, desmascare julgamentos irracionais e fortaleça sua capacidade de resposta virtuosa. Com o tempo, a raiva perde seu poder de surpresa, pois você já a analisou e a desconstruiu inúmeras vezes em seu diário. É um processo de reeducação emocional, onde cada incidente de raiva se torna uma oportunidade de crescimento e de fortalecimento da sua razão. Outro exercício fundamental é a visualização estoica ou premeditatio malorum, aplicada à raiva. Não se trata apenas de antecipar que alguém pode te irritar, mas de visualizar-se respondendo a essa irritação com calma e razão. Imagine a cena em detalhes. A provocação, a sensação inicial de calor subindo, a tentação de reagir impulsivamente. Então, visualize-se aplicando a dicotomia do controle, lembrando-se de que a raiva do outro é um externo e que sua paz interior é sua responsabilidade. Visualize-se respirando fundo, escolhendo suas palavras com sabedoria ou optando pelo silêncio estratégico. Essa ensaio mental cria novos caminhos neurais, tornando a resposta racional mais acessível quando a situação real ocorrer. É como um atleta que visualiza a vitória antes da competição. O estoico visualiza a serenidade antes da provocação. A psicologia sombria dessa visualização reside em sua capacidade de pré-programar sua mente para a virtude, transformando o campo de batalha emocional em um terreno familiar onde você já é o vencedor. A maestria da indiferença é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelas tempestades emocionais com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente imune à manipulação e ao julgamento alheio. Ele não é um joguete das emoções alheias, mas um mestre da sua própria paz. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher sua resposta a qualquer provocação, de ser o arquiteto da sua própria paz e de viver uma vida que seja um reflexo da sua própria vontade e não dos caprichos do mundo. É a arte de ser forte, de ser virtuoso e de ser livre, mesmo em um mundo que tenta nos escravizar aos nossos próprios desejos de aprovação ou de vingança. A premeditatio malorum na gestão da raiva não é um convite à passividade, mas um convite à preparação. Não significa que devemos ignorar os problemas, mas que devemos abordá-los com a mente clara e o coração tranquilo. O estoico se esforça para ser um bom amigo, um bom parceiro, um bom cidadão, mas ele sabe que não pode controlar a resposta dos outros. Ele faz a sua parte e aceita o resultado com serenidade. Ele se liberta da necessidade de aprovação e da ansiedade da rejeição, pois sua paz interior não depende do comportamento alheio. Ele vive com uma paz que transcende a compreensão, uma paz que vem da certeza de estar no caminho certo, independentemente do que os outros possam pensar ou dizer.
Essa é a promessa da Premeditatio Malorum na gestão da raiva. Uma vida de harmonia, de propósito e de verdadeira liberdade, onde cada interação é uma oportunidade de praticar a virtude e de se tornar uma versão melhor de si mesmo. A aplicação da Premeditatio Malorum é um exercício constante de autodisciplina e discernimento. Exige que você esteja vigilante em relação aos seus próprios julgamentos e reações, e que se lembre constantemente do que está e do que não está sob seu controle. É um caminho que te leva a uma paz profunda, pois você deixa de se preocupar com o que não pode mudar e foca sua energia no que realmente importa, a sua própria virtude e a sua própria paz interior. É a capacidade de ser um agente de mudança no mundo, sem ser um escravo das suas opiniões. É a arte de ser um líder, não um seguidor, de ser um farol de razão em um mar de emoções. É a promessa de uma vida vivida com propósito, com integridade e com uma paz que transcende a compreensão. A prática da prosoche, atenção plena estoica, é igualmente vital. A raiva muitas vezes se instala porque estamos distraídos, permitindo que nossos pensamentos divaguem e se apeguem a julgamentos irracionais. A prosoche é a atenção constante ao momento presente, a vigilância sobre nossos pensamentos e impressões. Quando uma impressão de raiva surge, o estoico a examina imediatamente, sem se identificar com ela. Ele se pergunta: isso é um fato ou um julgamento? Isso está sob meu controle? Isso me leva à virtude? Ao fazer essas perguntas, ele cria um espaço entre a impressão e a reação, um espaço onde a razão pode operar. Essa atenção plena não é passiva, é uma vigilância ativa sobre a cidadela da mente, protegendo-a de invasões emocionais. É a capacidade de estar presente, de observar seus próprios pensamentos e emoções, sem ser arrastado por eles. A psicologia sombria da prosoche reside em sua capacidade de desarmar a raiva antes que ela ganhe força. Ao invés de permitir que a raiva se instale e se manifeste, o estoico a intercepta em sua fase inicial, quando ainda é apenas uma impressão. A maestria da indiferença é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelas tempestades emocionais com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente imune à manipulação e ao julgamento alheio. Ele não é um joguete das emoções alheias, mas um mestre da sua própria paz. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher sua resposta a qualquer provocação, de ser o arquiteto da sua própria paz e de viver uma vida que seja um reflexo da sua própria vontade, e não dos caprichos do mundo. É a arte de ser forte, de ser virtuoso e de ser livre, mesmo em um mundo que tenta nos escravizar aos nossos próprios desejos de aprovação ou de vingança. A prosoche na gestão da raiva não é uma desculpa para a passividade, mas um convite à ação estratégica. Não significa que devemos ignorar os problemas, mas que devemos abordá-los com a mente clara e o coração tranquilo. O estoico se esforça para ser um bom amigo, um bom parceiro, um bom cidadão, mas ele sabe que não pode controlar a resposta dos outros. Ele faz a sua parte e aceita o resultado com serenidade. Ele se liberta da necessidade de aprovação e da ansiedade da rejeição, pois sua paz interior não depende do comportamento alheio. Ele vive com uma paz que transcende a compreensão, uma paz que vem da certeza de estar no caminho certo, independentemente do que os outros possam pensar ou dizer. Essa é a promessa da prosoche na gestão da raiva. Uma vida de harmonia, de propósito e de verdadeira liberdade, onde cada interação é uma oportunidade de praticar a virtude e de se tornar uma versão melhor de si mesmo. A aplicação da prosoche é um exercício constante de autodisciplina e discernimento. Exige que você esteja vigilante em relação aos seus próprios julgamentos e reações, e que se lembre constantemente do que está e do que não está sob seu controle. É um caminho que te leva a uma paz profunda, pois você deixa de se preocupar com o que não pode mudar e foca sua energia no que realmente importa, a sua própria virtude e a sua própria paz interior. É a capacidade de ser um agente de mudança no mundo, sem ser um escravo das suas opiniões. É a arte de ser um líder, não um seguidor, de ser um farol de razão em um mar de emoções. É a promessa de uma vida vivida com propósito, com integridade e
e com uma paz que transcende a compreensão. Para finalizar, a gestão da raiva não é um destino, mas uma jornada contínua de autoconhecimento e aprimoramento. Cada vez que a raiva se manifesta, ela se apresenta como uma oportunidade de praticar a filosofia estoica, de fortalecer sua razão e de reafirmar seu compromisso com a virtude. Lembre-se das palavras de Epicteto. Não são os eventos que nos perturbam, mas a nossa interpretação deles. Essa é a chave para desarmar a raiva em sua raiz. Ao invés de se deixar levar pela emoção, questione seus julgamentos. Pergunte a si mesmo: isso é realmente tão terrível? Isso está sob meu controle? Como um sábio responderia a isso? Ao fazer essas perguntas, você cria um espaço entre o estímulo e a resposta. Um espaço onde a razão pode intervir e guiar suas ações. A raiva, em sua essência, é um sinal de que algo em nossos julgamentos está desalinhado com a realidade. É um indicador de que estamos nos apegando a expectativas irrealistas sobre como o mundo e as pessoas deveriam ser. O estoico, ao contrário, aceita a realidade como ela é, sem se lamentar ou resistir. Ele compreende que a vida é cheia de imperfeições, de injustiças e de pessoas que agem de forma irracional. E ele aceita isso com serenidade, pois sabe que não pode controlar o mundo exterior, mas pode controlar sua própria mente. A psicologia sombria da gestão da raiva reside em sua capacidade de transformar uma emoção destrutiva em uma fonte de poder interior. Ao invés de ser um escravo da raiva, o estoico se torna seu mestre, usando-a como um lembrete para reafirmar seus princípios e para agir com integridade. A maestria da indiferença é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelas tempestades emocionais com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente imune à manipulação e ao julgamento alheio. Ele não é um joguete das emoções alheias, mas um mestre da sua própria paz. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher sua resposta a qualquer provocação, de ser o arquiteto da sua própria paz e de viver uma vida que seja um reflexo da sua própria vontade e não dos caprichos do mundo. É a arte de ser forte, de ser virtuoso e de ser livre, mesmo em um mundo que tenta nos escravizar aos nossos próprios desejos de aprovação ou de vingança. A gestão da raiva não é uma desculpa para a passividade, mas um convite à ação estratégica. Não significa que devemos ignorar os problemas, mas que devemos abordá-los com a mente clara e o coração tranquilo. O estoico se esforça para ser um bom amigo, um bom parceiro, um bom cidadão, mas ele sabe que não pode controlar a resposta dos outros. Ele faz a sua parte e aceita o resultado com serenidade. Ele se liberta da necessidade de aprovação e da ansiedade da rejeição, pois sua paz interior não depende do comportamento alheio. Ele vive com uma paz que transcende a compreensão, uma paz que vem da certeza de estar no caminho certo, independentemente do que os outros possam pensar ou dizer. Essa é a promessa da gestão da raiva, uma vida de harmonia, de propósito e de verdadeira liberdade, onde cada interação é uma oportunidade de praticar a virtude e de se tornar uma versão melhor de si mesmo. A aplicação da gestão da raiva é um exercício constante de autodisciplina e discernimento. Exige que você esteja vigilante em relação aos seus próprios julgamentos e reações, e que se lembre constantemente do que está e do que não está sob seu controle. É um caminho que te leva a uma paz profunda, pois você deixa de se preocupar com o que não pode mudar e foca sua energia no que realmente importa: a sua própria virtude e a sua própria paz interior. É a capacidade de ser um agente de mudança no mundo, sem ser um escravo das suas opiniões. É a arte de ser um líder, não um seguidor, de ser um farol de razão em um mar de emoções. É a promessa de uma vida vivida com propósito, com integridade e com uma paz que transcende a compreensão. Que esta jornada pela gestão da raiva o inspire a abraçar a dicotomia do controle, a praticar a premeditatio malorum, a cultivar a objetividade e a impessoalidade, e a transformar a fúria em força interior.
Que a sabedoria dos antigos estoicos ilumine seu caminho, guiando-o para uma vida de propósito, de eficácia e de verdadeira liberdade. Que você possa, como os grandes estoicos, encontrar a paz em sua própria mente e a felicidade em sua própria virtude. A liberdade está ao seu alcance, esperando que você a reivindique. Abrace-a com coragem, pois é na maestria de si mesmo que você encontrará a verdadeira e duradoura felicidade. Que a raiva se dissolva diante da sua serenidade e que você se torne o soberano do seu próprio reino interior, o arquiteto da sua própria vida e o mestre do seu próprio destino. Abrace a sua verdade e descubra a inabalabilidade da sua própria alma, tornando-se de fato um gigante diante das provocações e injustiças do mundo. A gestão da raiva é, em última análise, a gestão da vida. É a capacidade de encontrar a paz e a felicidade dentro de si mesmo, independentemente do que o mundo exterior possa trazer. É a liberdade de ser quem você realmente é, sem medo, sem culpa e sem arrependimentos. É a jornada para se tornar um verdadeiro estoico, um mestre de si mesmo, um farol de sabedoria e de coragem em um mundo de caos e de incertezas. Que você possa trilhar esse caminho com determinação e compaixão. E que sua vida seja um testemunho do poder transformador da filosofia estoica. Que sua calma se torne seu aliado mais poderoso. E que você encontre nela a força para viver uma vida de propósito, de significado e de verdadeira liberdade. Que a sua mente seja seu santuário, seu corpo seu templo, e sua alma seu guia. Que você seja o soberano do seu próprio reino interior e que sua vida seja uma obra-prima de virtude e de sabedoria. Essa é a promessa do estoicismo, e essa é a sua jornada. Comece agora. O poder está em suas mãos, em sua vontade, em sua escolha. Use-o com sabedoria, viva com virtude, seja livre.